Vencer o desamor, resumo do capítulo 37. Vários anos antes, Bárbara se anima por estar grávida de uma menina e comemora com Joaquim. Bárbara conta a Joaquim que a criança vai se chamar Lúcia e vai ser a luz da casa, mas em seguida passa mal. O doutor pede a Bárbara que tenha repouso e ela teme por Álvaro e Eduardo. Joaquim promete cuidar de Bárbara. Joaquim comenta com o oficial sua defesa para Guadalupe. O policial conta para Joaquim que Guadalupe está sendo acusada de roubo. Joaquim afirma que não vai ajudar Guadalupe. Guadalupe implora a ajuda de Joaquim. Bárbara chama Joaquim por sua bolsa ter estourado. Bárbara acorda no hospital e pergunta pela bebê. Joaquim confessa para Bárbara que Lúcia nasceu morta e a desespera. Bárbara se culpa pela morte da filha e Joaquim a consola. Joaquim conta a Bárbara que o parto foi muito difícil e ela também correu risco de vida. Bárbara fica inconformada e Joaquim pede para que ela se lembre que tem outros filhos que precisam dela mais do que nunca. O doutor aplica um sedativo a Bárbara e recomenda que ela fique em observação. Joaquim revela a Bárbara que Lucinha está cuidando das crianças. Bárbara pede que Joaquim ainda não diga nada a ninguém. Joaquim esclarece para Bárbara que só sua mãe sabe sobre o falecimento. Bárbara não quer que Eduardo e Álvaro a vejam debilitada. Guadalupe jura a Joaquim que não vai voltar a cometer crimes, pois acabou de ser mãe e deseja ser uma boa matriarca. Joaquim e Guadalupe conversam sobre o bebê. Guadalupe implora a Joaquim que permita que ela crie seu bebê em liberdade. Joaquim conta a Guadalupe que vai ajudá-la, mas esclarece que só vai fazer isso para que o menino tenha sua mãe por perto. Guadalupe sai da cadeia após Joaquim pagar a fiança. Guadalupe agradece o apoio do advogado e ele pede para que ela pare de se meter em problemas e seja a mãe que o filho precisa. Dias depois, Guadalupe não cumpre sua promessa e pede a Joaquim que seja o pai de seu bebê. Em péssimas condições, Guadalupe implora a Joaquim que cuide de seu filho em troca de dinheiro. Joaquim conta a situação para Bárbara. Bárbara sente medo, alegando que é ilegal, mas fica com vontade de aceitar. Joaquim promete a Bárbara que vai fazer de tudo para que ninguém descubra, e afirma que faz o que for pela família. Guadalupe entrega Gael para Joaquim e verifica o dinheiro. Guadalupe revela para Joaquim que o pai de Gael sabe sobre a entrega. Joaquim pede para não voltar a ver Guadalupe. Joaquim entrega Gael para Bárbara, confessando que estão cometendo um crime, mas fica disposto a fazer de tudo pela família. Bárbara pergunta da família de Gael e Joaquim afirma que seus pais não se importam com a criança. Bárbara admira a medalha de Gael. Joaquim fica feliz ao ver o bebê. Bárbara aceita ficar com Gael e Joaquim afirma que esse vai ser o segredo deles, mas alerta que um dia os pais do garoto podem vir atrás dele. Na atualidade, Bárbara conta toda a história para Ariadna, Daphne e Gema. Bárbara revela que Álvaro e Eduardo nunca descobriram sobre a adoção. Bárbara afirma para Ariadna que decidiu enterrar o passado com Joaquim e não tocar mais no nome de Guadalupe. Bárbara admite que tem vergonha, mas é sua realidade. Daphne briga com Bárbara por ter agido mal ao não procurar o pai de Gael. Daphne exige que Bárbara fale a verdade para Gael. Gema pensa que Calixto quer se vingar da família por ser pai de Gael. Ariadna pergunta a Bárbara o motivo dela pensar que Calixto é o pai de Gael. Eduardo fica apreensivo e Linda percebe. Eduardo despista Linda, que deduz que ele está com problemas familiares. Bárbara conta que Calixto viu a foto de Gael e insistiu que conhecia o garoto. Ariadna acredita que o pai de Gael seja cúmplice de Calixto, que também está chantageando Bárbara. Ariadna também pensa que Guadalupe pode estar atrás de tudo isso. Romena exige que Gael entregue mais trabalho e o estressa. Gael não quer pedir ajuda a João José e Romena o orienta. Álvaro brinda com Bruno pela sociedade e promete não decepcioná-lo. Álvaro manda uma mensagem para Ariadna desejando compartilhar algo com ela pessoalmente. Ariadna pensa que Calixto não tem nada a ver com Gael, mas Bárbara não acredita. Bárbara confessa que está procurando pistas por Calixto nos documentos de Joaquim, mas não achou nada. Ariadna orienta Bárbara a contar a verdade para Gael, mas ela se recusa. Bárbara teme a reação do filho. Gema afirma que se sentiria muito mal caso fosse com ela. Gema pede a Bárbara que descanse e pense melhor antes de tomar uma decisão. Linda exige saber a verdade de Eduardo. Eduardo conta para Linda que está sendo processado por Ariadna. Linda afirma que Ariadna está usando o filho para se aproximar de Eduardo e teme que eles voltem.
Eduardo confessa para Linda que não pode deixar Tadeu desamparado. Linda afirma para Eduardo que ele não tem culpa, pois não é fácil ser pai de um menino especial. Linda pede a Eduardo que não caia no jogo de Ariadna. Eduardo garante a Linda que deve apoiar Tadeu. Érica e Jimmy defendem Gemma na escola. Jimmy é carinhoso com Gemma. Gemma afirma aos amigos que o próximo trabalho será feito em sua casa e Bárbara já sabe. Érica acusa Poncho de estar incomodando Gemma. Daphne sente medo de se vingarem de Bárbara utilizando as crianças da casa. Ariadna confessa para Daphne que pensou o mesmo, mas não acredita. Daphne admite que não deseja nenhum mal a Bárbara. Ariadna pede a união de todas as mulheres da casa contra um mal comum. Daphne pensa que elas não vão conseguir fazer nada, mas Ariadna afirma que juntas todas são mais fortes. Ariadna serve um chá para Bárbara. Bárbara confessa a Ariadna que se arrepende de ter contado tudo para as companheiras, pois teme que alguma fofoque. A Ariadna garante a Bárbara que ninguém vai contar nada. Bárbara ressalta que as 4 estão unidas por um segredo. Ariadna pretende ir ao hospital verificar o estado de saúde de Calixto. Bárbara pede a Nora que tenha cuidado. Álvaro liga para Ariadna, que sorri ao receber a ligação. Álvaro conta a Ariadna que lhe mandou uma mensagem. A jornalista alega que não viu. Ariadna lê a mensagem. Álvaro conta a Ariadna que é sócio da empresa de Bruno e foi inocentado. Álvaro agradece a Ariadna e afirma que só conseguiu por seu apoio. Ariadna convida Álvaro para tomar um café da manhã no dia seguinte. Gemma se sente mal durante a aula e Érica lhe dá uma maçã. Érica comenta com Gemma que seu pai tem gastrite. A enfermeira conta para Ariadna que Calixto está em coma, mas estável. A enfermeira revela que nenhum familiar procurou por Calixto, apenas uma mulher que não era parente ligou. Lino observa Ariadna de longe. Romena e Gael se trombam e se divertem. Romena pede a amizade de Gael de volta, e ele concorda. Romena se oferece para ir ao apartamento de Gael tomar uma cerveja, e ele aceita. Gemma sente pena de Bárbara. Daphne afirma que o amor de mãe pelos filhos é enorme e o mais lindo da vida. Gemma sente medo de Calixto. Ariadna segue sem acreditar que Calixto seja o pai de Gael. Ariadna critica o comportamento de alguns pais e Daphne critica Guadalupe. Daphne teme que Calixto acorde e fale a verdade. Ariadna admite que Bárbara está mal e por isso elas não devem discutir nos próximos dias. Ariadna e Gemma pedem que Daphne compreenda mais Bárbara. Ariadna afirma que todas devem se apoiar e buscar ajuda nas outras quando não tiverem mais forças. Daphne pergunta se elas a ajudarão quando Bárbara persegui-las e as faz rir. Romena pensa em todas as festas que houve no apartamento de Gael, questionando o silêncio atual. Gael confessa para Romena que prefere estar só e em paz. Romena pergunta a Gael se ele sabe algo sobre Daphne, mas o empresário afirma que não, pois não a viu. Gael pede para não falar sobre Daphne, e sim para retomar a amizade deles. Romena afirma que pode ser uma ótima amiga para Gael, e sugere que eles tenham uma amizade colorida. Gael não sabe o que responder. Romena seduz Gael e lembra dos momentos que eles já viveram. Romena beija Gael. João José conta para Daphne que as coisas estão cada vez piores na agência. Daphne aconselha João José, e ele pede mais carinho para ela. João José tenta beijar Daphne, mas ela não permite. Daphne ressalta a João José que ele não se importou em ajudá-la a esquecer Gael. João José pensa que Daphne não quer se distanciar de Gael, e ela expõe para ele os motivos de não poder estar com Gael. Daphne pede a João José que não fique bravo e o orienta a ir embora. Gael brocha com Romena. Gael explica a Romena que não ia ser como antes. Romena deduz que Gael não a ama e percebe que ele tem outra e se despede. Gemma serve Bárbara e a madame resmunga. Gemma mostra seu apoio a Bárbara e afirma que já entendeu que ter um bebê é uma bênção. Bárbara se emociona com o bebê de Gemma. Bárbara agradece o apoio de Gemma. Eduardo pede a Linda que mude de atitude. Linda afirma que Ariadna está preparando uma armadilha para Eduardo. Eduardo pede para Linda ver o vídeo de Tadeu. Linda assiste o vídeo. Ivete encontra Romena aos prantos. Romena conta o que aconteceu com Gael para Ivete e afirma que se sentiu horrível. Ivete afirma para Romena que Gael não a merece. Romena confessa que ama Gael e pensa que ele ainda sente algo por ela. Ivete afirma para Romena que Gael não sente a metade por ela do que sente por Daphne. Ivete tenta abrir os olhos de Romena em relação a Daphne. Valdomiro afirma que o movimento de Ariadna é composto por mentiras e calúnias de feministas.
Cassandra confessa a Ariadna que os homens estão apoiando Valdomiro. Álvaro avisa a Ariadna que está ali esperando fora do jornal. Ariadna é hostilizada por um machista e afirma no vídeo que acredita em Liz. Álvaro defende Ariadna e sai no soco com o cara. Romena procura Daphne e revela que está muito feliz por seu relacionamento com João José. Clarinha tenta mostrar seu desenho para a mãe. Romena deseja que João José seja como um pai para os filhos de Daphne. Daphne pergunta se Romena está melhor. Romena confessa que ainda está muito triste e Daphne a consola. Romena conta para Daphne que dói saber que Gael está com outra e a deixa nervosa. Linda elogia Tadeu para Eduardo. Linda percebe que não dá nada que Eduardo necessita. Linda pede que Eduardo seja honesto com ela e afirma que ele se sente culpado pela necessidade em ter uma família. Linda pede para ter uma família com Eduardo. Clarinha chama Romena para desenhar e mostra seus desenhos para ela. Clarinha mostra o desenho que fez de Daphne e Gael, contando para a empresária que os viu se beijando na boca. Ariadna cuida do ferimento de Álvaro e lembram do passado. Ariadna magoa a boca de Álvaro e em seguida a assopra. Álvaro e Ariadna se admiram. Álvaro confessa para Ariadna que nunca imaginou vê-la tão perto. Ariadna e Álvaro ficam a ponto de se beijar.